Amidalite, como prevenir e como tratar, não é, Fabi? Vamos saber o que é primeiro, né? Você tem dúvida? Nós também. Vamos receber o Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista, com esse nome deste tamanho e fala muito bem. Vocês vão adorar saber essas curiosidades. Vou amar a participação dele aqui. E tem o nosso momento o quê? Culinária saudável pra você. Então o nosso Elas Comando começa agora. Segura aí. Amidalite, como você tratar e quais os sintomas? Quando você deve procurar um médico? Hoje a gente recebe o Dr. Jamal Azan, que vai poder esclarecer um pouquinho nesse bate-papo. Será que amígdalas tem alguma coisa a ver com a tireoide? Muitas pessoas acham que tem. Será que tem alguma coisa a ver? Pois é, isso você vai ter que procurar um otorrinolaringologista para tirar as suas dúvidas e descobrir para que serve a amígdala. Será que você pode tirar elas? Qual que é a função? Vamos saber tudo agora? Vamos! Bem-vindo, Dr. Jamal! Oi, Fabi, oi, Vivi. Obrigada! Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos esclarecer para as pessoas um pouquinho agora sobre esse tema, porque às vezes as pessoas que estão em casa, elas não sabem exatamente para que servem as amígdalas e o que é. É uma grande confusão. É uma grande confusão. Hoje, certo? Então vamos resolver. É isso aí. Vamos lá. O que é a amígdala, doutor? Vamos começar do começo. O que é? A amígdala é uma estrutura que fica na garganta, lá no fundo da garganta, no fundo da língua, nas laterais, ficam duas bolinhas. Essas bolinhas, elas são originalmente estruturas que captam alimentos, vírus, bactérias e produzem, então, estímulos imunológicos e anticorpos. E esses anticorpos vão circular no nosso corpo, porque se mais uma vez o vírus quiser entrar, corta ele logo de cara. Um filtro. Um filtro, mas muito importante a gente esclarecer para a população que as amígdalas, elas respondem por esse filtro respiratório e alimentar também, mas principalmente numa criança muito pequena. Porque exatamente, tem muitas pessoas que falam assim, será que pode, se estiver sentindo algum tipo de dores, pode tirar as amígdalas? Muitas pessoas têm essa dúvida, se pode ou não, se é errado, e se tirar, se tem algum tipo de problema. Essa é uma dúvida muito comum, especialmente nas mães que morrem de medo. Não vou operar a amígdala do meu filho. Mais uma vez, na criança muito pequena tem função imunológica importante e depois não tanto. Se ela não criar problema, deixa ela lá. Se não, se tira ou não tira, daqui a pouco eu falo, né? Daqui a pouquinho. Doutor, vamos lá, agora já sabemos onde é a tal da amígdala. Isso. Agora, a amidalite, que é uma inflamação da amígdala, como ela ocorre? Como é que vem a inflamar, a infeccionar essa amígdala? Essas amígdalas que nós temos na garganta, elas são muito sensíveis, porque nós falamos, nós engolimos, nós somos sujeitos a bebida gelada, a ar-condicionado, poluição. Então, tudo isso acaba sendo captado pelas amígdalas, mas muitas vezes essas amígdalas acabam tendo um funcionamento um pouco irregular, ou seja, ao invés dela ser uma defesa, ela passa a desenvolver a infecção, e aí é que se instala aquilo que a gente chama de amidalite. Como é a amidalite? Amidalite é uma inflamação que cursa com dor, vermelhidão, inchaço das amígdalas, aquela secreção que muitas vezes é pus. Esse pus dá um mau hálito. Sabe, criança pequena que às vezes acorda com aquele mau hálito muito forte? Pode ser então uma infecção. Isso sem contar os sintomas no corpo, febre, mal-estar, aquela quebradeira, criança fica batida, não quer comer. Então esse é o quadro mais comum das amidalites. E qual que é o tratamento? As amidalites geralmente
são virais. No começo, a causa é um micro-organismo que é um vírus. Mas muitas vezes esses vírus se transformam em bactérias. O médico vai conseguir diferenciar se é viral ou bacteriana, porque senão as pessoas vão tomar antibiótico de modo leigo. Porque às vezes não há nem necessidade, não é? Não há necessidade porque é causado por um vírus. Então, o tratamento é feito, se for somente viral, com anti-inflamatório, analgésico, medidas para diminuir o cansaço, a dor. Se for infecção mesmo e haja necessidade de tratamento contra bactérias, aí são os antibióticos. Mas chamam muito a atenção, não trate sozinho a sua amidalite, porque ela pode ser viral e tomar antibiótico de modo irresponsável até pode prejudicar a pessoa. E os pais em casa, eles conseguem identificar se tem amidalite? Se não. Tem ou não amidalite, a maioria das vezes até consegue se a criança abrir abre bem a boca. Mostra as bolinhas. E a gente fala, abre a boca e consegue ver exatamente essa cena aqui. Essa região. Mas não pode chegar ao diagnóstico, pelo amor de Deus. Pelo amor, né, gente? Tem que procurar sempre um médico. Sim, diagnóstico médico, né, gente? A não ser que o pai e a mãe sejam médicos. Uma outra dúvida bem, assim, sempre decorrente da dorzinha da garganta. Ai, meu filho está com amidalite e não vai para a escola porque pode passar. É contagiosa? Ah, Fabi, essa pergunta é muito boa. A rigor, se for uma infecção, uma amidalite, é contagiosa sim. Nossa. E essa sua pergunta é tão importante, sabe? Porque a sociedade hoje está focada em cuidar daquela criança. Ou seja, a mamãe, o papai querem dar remedinho, levar no médico, não é? Mas muitas vezes as amidalites virais, elas são transmissíveis durante uma semana. Então, quando dá aquela melhoradinha, a criança já tá um pouco melhor, o que os pais fazem? Eu tenho que trabalhar, né? Manda pra escola, já vai pra escola. Só que aí vai infectar outras crianças. Aí que tá o nosso alerta. Pensem sim na sua criança, mas pensem na criança dos outros, porque você poderá levar precocemente a sua filha ou filho para a escola e transmitir vírus para outras pessoas. E, gente, se isso que eu falei não te convenceu, é melhor que você entenda que os pais dos amiguinhos também têm que agir assim, senão o seu filho será a próxima vítima. Exatamente, e às vezes os pais até eles vão ao consultório médico e lá o médico já fornece todos os tipos de informações, até mesmo um atestado para a escola, só que os pais em casa falam assim, não, às vezes é um atestado de 10 dias, 5 dias já é o suficiente, já tá bem, já vão voltar. Gente, o médico entende disso. Se ele pedir para você ficar 10 dias de repouso, a gente tem que ficar... É, isso mesmo. Doutor, outra coisa. Mais uma dúvida que eu tenho certeza que o pessoal tem em casa. Retirar as amígdalas não vai mais ter dor de garganta? Ah, só se tirar a garganta inteira. Sim, peraí. Não quer dor de garganta? Vamos arrancar tudo, então. Então, porque algumas pessoas falam, vou retirar porque sempre deu muito problema. A criança cresceu, virou um adolescente, acabam ficando de, assim, sequências de amidalites, ficando furinhos na amígdala e parando ali alimentos, parando algumas coisas que podem só ocasionar coisa ruim, assim. Até outros tipos de infecções também, né? Aquela tosse que para. Eu sei de um caso conhecido que tirava o resto de comida com o cabo da escova de dente. Isso, muito comum. Né? Porque fica parado, porque muitas infecções... né? Com as hastes. A gente pode ver que muitas infecções, aqueles buraquinhos da amígdala ficam vazios. Aí param comida, param coisas. Qual é o caso? Quando é o caso de retirar a amígdala e vai melhorar essa... Pegar novamente uma amidalite, não, mas mais dor de garganta? Isso é muito importante. Dor de garganta pode ser causada por várias questões que não são só as amígdalas. Atrás da garganta, lá no fundo da língua, não nas laterais, não do lado. Lá no fundo tem uma parede. Essa parede chama faringe. Então, a dor de garganta ela também pode ser causada pela faringite. Agora, as amígdalas, quando elas têm alguns tipos de problema que nós vamos falar agora, podem ser indicadas, então, para serem retiradas, a cirurgia das amígdalas. Quais são as principais indicações hoje da cirurgia de amígdala? Número 1, infecções de repetição. Aquela criança que tem infecção, sarou de uma infecção, já tem outra infecção, vive tomando antibiótico e, às vezes... Também a família já fica desesperada. Não deixa, não sai de casa, põe a blusa, não, agora tira a blusa. Meu Deus, não dá gelado pro meu filho. Então, infecções de repetição. Sim. Outra questão que não parece muito óbvio para as pessoas, o tamanho das amígdalas. Às vezes as amígdalas são tão grandes
que levam a criança a roncos. Às vezes a criança dorme de boca aberta, respirador oral, baba no travesseiro, aquele sono agitado. Isso já é um sintoma para procurar um médico? É um sintoma, com certeza. Às vezes a criança, sabe o que acontece? As amígdalas são tão grandes que quando ela vai comer um pedacinho de carne, não incomoda a criança. Então você que tem em casa ou conhece alguma criança que pega um pedacinho de carne, mastiga e cospe, isso acontece. E os pais falam que meu filho não gosta de carne. Não, é que às vezes dói para engolir. Terceira questão, que é muito comum indicar cirurgias de amígdala, é quando exatamente acontece o que você falou, que chama-se KZ1, que são furos nas amígdalas que juntam massinhas, em geral restos de alimento, que tem cheiro bem ruim, né? Dá um mau hálito, tudo um constrangimento. Quando isso incomoda demais, sem dúvida nenhuma, a gente indica a cirurgia. Até a Fabi falou nos bastidores que o pequenininho dela, né? O pequenininho que agora tá gigante. Teve e sofreu disso, não é, Fabi? Foi assim, acabou a lactação com 9 meses. Quando fez 1 aninho, já começou com amidalites sequenciais. Era uma vez por mês, ele tinha que entrar no antibiótico. Hoje ele tá com 17 anos, ele raramente tem uma infecção. Mas não precisou tirar. Não precisou tirar, mas ele ficou com esses furinhos. E ele se incomoda. Porque às vezes ele fala, ai mãe, eu vou, né, sente o gosto, sente algumas coisas. Até saiu uma vez, não sei se era vestígio de alimento, mas era como se fosse um pozinho duro. Isso, é uma massinha branca, que é um acúmulo de alimento que vai sendo digerido pelas bactérias. E se você fizer assim com o dedo, o cheiro é bem ruim. Então, e daí é por isso que a pessoa já fica até incomodada, né? Às vezes a pessoa quer tirar justamente pelo incômodo. Vamos fechar com a questão que a Vivi abriu, doutor, que é amígdala e tireoide. Qual a ligação? Tem alguma coisa? Não, as pessoas confundem muito. Eu vou pegar o meu molde aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. A tireoide, ela fica no pescoço, na região de fora, ok? No pescoço, enquanto a amígdala fica na região de dentro. Então, realmente, não existe uma relação direta entre a amígdala e a tireoide. Muitas vezes as pessoas têm ou não dores e não há essa relação. Então, gente, mito, não tem nada a ver. Então pode ficar despreocupado, né? Mesmo assim, dores no pescoço ou na amígdala, quem vai esclarecer é um médico, um profissional, um otorrinolaringologista, então um endocrinologista, um encaminha para o caso certo do outro. Exatamente. Não fiquem às escuras, procurem sempre um médico, é um problema que pode acarretar outros problemas, né, doutor? Começa na amígdala, pode entrar e ir para outros órgãos, então sempre atenção, pessoal. E a alta medicação é extremamente perigoso, gente, não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. Vamos procurar, como a Fabi disse, sempre um médico e um vai encaminhar para o outro pela maneira correta, não é? É isso aí. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Adoramos. Pessoal. Queremos mais agora a parte todinha do otorrinolaringologista. O que faz todo esse nome, gente? Otorrinolaringologista. No final, queremos o otorrinolaringologista. Vamos falar sobre o outro, depois sobre o rino. Vamos chamar o doutor novamente aqui. Vocês, se tiverem mais perguntas, mandem no nosso Facebook, já sabe o nosso esquema. Mandem lá na nossa mensagem. Que a gente vai deixar o doutor doido aqui, respondendo todas as perguntas. Agradecemos a sua entrevista, doutor. Obrigada, muito obrigada. Vocês, obrigado. Doutor fica por aqui, mas a gente continua aqui com muita informação. E claro que daqui a pouquinho já tem o nosso momento culinário delicioso. O que você aprontou hoje na cozinha, hein? Aguarde, galera, aguarde. Segura aí.